Cadeira de hoje. Ai, ai. Deixa o pessoal entrar. Fernando, Oi. antes de ela começar, o negócio do cursinho vai ser no horário normal, né? É, de Eu não te 7 disse ontem, garota. às Te mandei a 9. mensagem que eu perguntei pra ele. Ai, Lembrou. Calma, gente. Eu coloquei lá no grupo, né, do cursinho, que o horário ia ser normal. Briga, briga. Amanhecer assim na treta. Mas tá lá no grupo. Fernando, após cuida aí pra você liberar a gente, porque só tem suas duas aulas. E é. Eu libero É, de só 10. teve de português e duas suas, porque Joana não deu aula e o último horário é Silva Neres. Aí a gente vai lá pro pátio, Fernando. É, Lá pro a gente vai pátio. ficar lá Que é esperando horário você. vago. Sim, vocês vão lá pro pátio, para o horário vago, é? É É, não, Fernando, é porque, tipo assim, quando a gente tinha horário vago, a gente não ficava no pátio, pronto, é Uhum. isso. Vocês vão pro meio da rua agora. Vocês vão pro nossa, quintal de ela casa. explicou o negócio, perdeu a graça. Entende, Fernando? Mas tudo bem. É, antes da gente iniciar, né? Hoje são duas aulas, então 10 horas a gente termina, mas dá pra gente ver bastante coisa. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acharam do primeiro dia de aula remota? Nada fora do normal. No primeiro dia já levaram batida aqui porque tava usando o chat para tudo no mundo, menos da aula. Passaram os batidos ainda. Sétimo A sendo sétimo A, sensacional. Fernando, eu acho mal muito, Fernando. Foi tranquilo, né? De casa, Não foi tranquilo, ou não foi? Foi malmente, foi malmente. mas Tranquilo, Fernando, tranquilo. né? Não, é porque assim, às vezes a gente tem uns problemas em sala, né? As discussões. E às vezes vocês, aqui pelo menos, eu consigo mutar todo mundo ao mesmo tempo. Então eu consigo fazer que vocês façam silêncio, né? Sem precisar pedir silêncio. Pode dizer, Carol. Tranquilo, vai ser o sétimo A. Fernando, você já corrigiu as provas? Não. E essa semana tem prova, meu bem. Então pode ter certeza que até sexta-feira eu nem encosto nas provas de vocês. Tá caindo cabelo aqui de tão tenso que eu tô. Mas não se preocupe, que quando eu corrigir eu aviso a vocês, como eu disse ontem. Tá certo? Pensei que os cabelos que tava caindo eram meu, que eu tô penteando. Então, é, Fernando, pode dizer, Luiz. ontem teve areia, aí eu perguntei a Maísa se ela ia sair da escola, ela disse que não, porque o celular dela não estava prestando, aí ela disse que não estava conseguindo assistir aula. Hum, né, a gente, eu vou confessar, né, que a gente esperava que saíssem alguns alunos, né? Eu não esperava tanta participação no ensino remoto, e eu tô vendo, pelo menos as minhas turmas, a maior parte dos alunos estão assistindo às aulas. Eu não sei se vocês de fato estão assistindo, né? Tipo, se estão aí mesmo ou se estão entraram na chamada e estão jogando aí alguma coisa. Porque teve uma turma Eu não que. faço isso não, Fernanda. Eu sou fiel às aulas. Ah, Cadmiel, muito bem. Sua mãe conversou comigo ontem, né? Então eu espero que agora você tenha mais juízo aí e vamos arrochar, né? Certeza, Vamos com arrochar. certeza. Então, gente, é, o espaço do remoto, ele tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Particularmente, eu prefiro estar em sala de aula com vocês de forma presencial. Eu acho mais divertido, né? Eu consigo ver a carinha de vocês, né? Brincar mais com vocês. Aqui eu nem parece, não é a mesma coisa. Estou olhando para uma tela de computador, escrevendo no tablet e não tô tendo a mesma interação, né? E isso para mim, como professor, não é interessante. Eu não gosto. Mas é uma solução, né? Não é talvez a solução, a melhor solução para vocês, mas é a mais adequada no momento que a escola vive, né? E eu agradeço tanto a vocês quanto aos pais
por confiarem no trabalho da gente. Hoje, né, a nossa escola, ela da rede municipal é a maior em termos de matrícula. Então, a gente conseguir manter essas matrículas mesmo durante o ensino remoto é interessante. E já começaram os trabalhos lá na escola. Vocês já viram, né, lá no grupo geral, quem está no grupo geral, que os materiais estão chegando, né? É complicado, Isabela. É complicado isso aí. É, não temos tantos recursos, mas a nossa escola, por si, né, está se tornando uma escola de excelência, né? A nível, ser nível do município, eu gosto muito do nível da nossa escola. Acredito, inclusive, que a gente pode ir um pouquinho mais além. Mas vamos esperar os próximos capítulos dessa brincadeira. Hoje, a gente vai dar um avanço bem significativo no nosso conteúdo, até porque são duas aulas e vocês são uma turma bem, vamos assim, já tem algumas coisas bem formadas, né, em relação à matemática. Isso facilita muito o meu trabalho. Então, hoje, a gente vai entrar nas operações que, de certa forma, são até mais fáceis, né? Vocês já passaram pelas operações mais difíceis, que são a adição e a subtração, tá bom? A multiplicação e a divisão, em teoria, são mais simples do que as adição e subtração, tá certo? Então, da mesma forma que a gente viu para a questão de adição e subtração, a gente vai separar essas operações quando os números racionais estão na sua forma fracionária e quando eles estão na sua forma decimal, tá bom? Então a gente precisa só ter esse cuidado de que para cada tipo de número a gente vai ter uma forma diferente de resolver, tá certo? E não é muito diferente do que a gente já viu lá no sexto ano. A gente, inclusive, nós já vimos a divisão e multiplicação de fração. É a mesma coisa. O que difere, né, o que tem de acrescentar é a relação de sinal. O restante é igual, tá? E com os números decimais, a gente não viu, se eu não me engano, a gente não viu decimal por decimal. A gente só viu decimal por inteiro. Mas hoje a gente vai ver a decimal por inteiro e decimal por decimal, que também não é esse bicho de sete cabeças para vocês, tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a multiplicação, divisão e potenciação, né, de números racionais. A gente vai falar em relação às frações, a fração em um número decimal e suas propriedades, no que diz respeito à multiplicação, tá bom? E é bem intuitivo, tá? Vocês que já têm um certo domínio vão conseguir desenrolar isso com mais facilidade. Então, vamos para o exemplo, né? Vamos ver a parte de multiplicação, né? Só que com números fracionários. Eu acredito, né, racionais, fracionários, que são. Eu gosto mais de trabalhar com fração do que com número decimal. Isso aí é gosto meu. E vocês, alguns preferem números decimais e outros devem preferir frações. Mas eu, particularmente, prefiro as frações. Para mim, é sempre melhor trabalhar com fração. Mas vamos. Função não é coisa de Deus, não. Então, cadê a Alice? A Alice está aí para dizer alguma coisa sobre frações? Que ela é testemunha anti-frações, né? Mas A Alice tá quietinha no canto dela. tá minha. Então vamos lá, gente. Fernando, o que que é isso? Fernando. Não escutei sua voz Ok, hoje, né? online. O bullying é até online, né, minha filha? Ai, Jesus. Porque faz parte da minha família me deixar lá. Ah, Vixe, que negócio bom, viu? se disser a você que eu entendi o que ela falou, eu tô mentindo, mas vamos deixar, vamos seguir. Sim. Ela? Luiz tá sendo movida por forças Deve alienígenas. ser, Calma aí, pá, tá sendo abduzida. quase isso. Então, vamos lá.
Na multiplicação de números fracionários, racionais fracionários, a gente só tem que ter cuidado com a relação de sinal. Mas aí nessa multiplicação a gente consegue fazer o produto numerador por numerador, denominador por numerador, denominador e a relação de sinal. Então, se eu tenho menos 7 quintos vezes mais 2 terços, então o resultado dessa multiplicação é bem simples. Inicialmente, façamos a relação de sinal, né? Menos por mais, menos. Ok? Então, faz a relação de sinal. Se o meu produto é uma fração, aliás, se eu estou fazendo uma multiplicação entre duas frações, o meu produto é uma fração. O resultado, espera-se, né, que seja uma fração. Então, na multiplicação, é numerador por numerador e denominador por denominador. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, 7 vezes 2 só pode ser 14. E 5 vezes 3 só pode ser 15. Se houver a possibilidade de simplificar, simplifica. Como aqui não, resultado está pronto o sorvetinho. Certo? Só isso. Não tem mais nada o que fazer nessa multiplicação. Se for com três ou mais parcelas, fatores, né? Menos um terço vezes menos 2 quintos vezes mais 7 quartos. Vocês vão seguir o mesmo padrão, tá, gente? Faz a relação de sinal, menos por menos, mais, mais por mais, dá mais. O nosso resultado, ele tem que ser uma fração. Se eu estou multiplicando as frações, o meu resultado tem que ser uma fração. Multiplicando os denominadores, ó, 3 vezes 5 só pode ser 15. 15 vezes 4, 60. Tá? Feito de baixo. Fazendo de cima, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Só que esse meu resultado, ele é passível de simplificação. Dá para eu simplificar por 2 aqui. Então, mais 14 dividido por 2 é 7, 60 dividido por 2 é 30. Então, esse aqui é o meu resultado. Belezinha? Tranquilo? Manda um joinha aí se tiver de boa. Isso, desse jeito, Raul. Exatamente. Mesmo jeito da fração, que você já fazia ano passado. O que vai ser de diferente para a gente aqui é que você tem que fazer a relação de sinal, certo? Nunca esquecer da relação de sinal. Belezinha? Podemos seguir para os decimais? Perfeito. Essa turma me enche de orgulho. Nos decimais, nós teremos um pouquinho mais de trabalho, tá? Por que que a gente vai ter um pouquinho de trabalho? Porque é muito semelhante a que a gente já faz com números inteiros, certo? Só que no final eu ainda tenho que estar prestando atenção para saber quantas casas decimais o meu resultado vai ter. Então, é nesse ponto que a gente tem que ter cuidado, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho mais 3,15 vezes menos 2,7. Eu tenho algumas preferências e eu sempre dou a dica para os meus alunos. E com vocês não vai ser diferente. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Sempre, em qualquer multiplicação ou em qualquer divisão, toda vez que vocês forem fazer, façam primeiro a relação de sinal, que é uma coisa que é bem simples, só que a gente acaba esquecendo, tá bom? Então, mais por menos, menos. Fechou? Faz isso que você corre menos risco lá no final. Não, não, Raul. Vírgula abaixo de vírgula, nesse caso, é só para adição ou subtração. Aqui a gente vai fazer multiplicação, então é um pouquinho diferente. A gente vai armar a conta. Eu gosto de escrever um número em cima do outro, né? Como a gente faz normalmente na multiplicação com números inteiros. Só que eu gosto de colocar o número que tem mais algarismo em cima e o que tem menos algarismo embaixo. Isso é coisa minha, certo? Então, por exemplo, 3,15
e 2,7. Aqui eu não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula. E aí eu vou resolver essa conta como se eu estivesse fazendo 315 vezes 27. Esqueçam essa vírgula aí na hora de multiplicar, tá certo? Então vamos fazer a conta normal. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Mais o. Ó, desculpa que eu não coloquei a reserva, né? 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. Então vem o zero, vai 1. 7 vezes 3, 21. Mais 1, 22. Show de bola. Já fizemos aqui o 7. Agora o 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1 para a reserva. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E 2 vezes 3, 6. E do mesmo jeito que a gente faz com inteiros, a gente vai lá e soma. 5, 0 mais 0, 0. 2 mais 3, 5. E 2 mais 6, 8. O problema desse resultado aqui agora é determinar onde está a vírgula. Aí, como é que eu determino onde está a vírgula? Eu vou contar a quantidade de algarismos que tem pós-vírgula nos meus fatores. Como assim? Quem está à direita da vírgula? Quantos algarismos eu tenho? No 3,15 eu tenho 2. E no 2,7 eu tenho 1. Então, no total, eu tenho, nos dois fatores juntando, eu tenho 3 algarismos pós-vírgula. Dessa forma, tá passando um carro de som aqui, vocês estão escutando? Alguns sim, outros não. Pronto. Carol não tá escutando o carro de som. Tá escutando o carro de som, tá passando na nossa rua. Já vocês não estão escutando aqui. O microfone desse computador é bom, viu? Ele tira um ruído legal. Interessante. Então, bora lá. É, o que acontece aqui? Só para a gente recapitular. A quantidade de casas depois da vírgula aliás, vai indicar quantas casas após a vírgula o meu resultado tem. Então, eu vou contar de cada fator. Se eu estiver multiplicando três fatores, eu vou contar dos três. Se eu estiver multiplicando quatro fatores, eu vou contar dos quatro. Nesse caso, como só são dois, isso, Raul. Ó, duas desse cara e um desse cara. Então, eu conto três algarismos da direita para a esquerda, um, dois, três, e põe a vírgula. Então, meu resultado é 8,505. Suave? Tranquilinho? Vamos que vamos. Vamos fazer mais um exemplinho aqui. Quem não tiver entendendo, gente, pode dizer, viu? Aqui a gente tá para tirar dúvida mesmo. Vamos aqui para outra. Menos 2,25 vezes menos 0,102. Tá bom? O que é que eu vou fazer aqui, Fernando? Mesma coisa que você fez no outro. E como eu disse a vocês, eu, Fernando, prefiro colocar o número que tem mais algarismo em cima e o que tem menos algarismo embaixo. Por quê? Lembra que a gente vai somar aqui esses caras, ó, aqui no meio? E essa soma, a quantidade de parcelas aqui depende da quantidade de algarismo que tem aqui no meu fator de baixo. Então, esse fator de baixo, ele indica justamente quantas carinhas eu tenho que ter aqui somando. Quanto menor for a quantidade de algarismo aqui, menos números eu vou ter que somar. Então, eu faço por isso, tá? Não é porque é mais fácil, não. É porque é menos trabalhoso para mim. Então, a primeira coisa que tem que fazer, relação do sinal. Menos por menos, mais. Ok? E agora eu vou multiplicar. 2,25 vezes 0,102. 0,102 tem mais algarismos, então eu vou colocar ele em cima. Para mim, se você quiser colocar o 2,25 em cima, dá certo também, certo? Eu prefiro colocar o que tem mais algarismo em cima. E vocês vão multiplicar normalmente. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0, 0, mais 1, 1. 5 vezes 1, 5.
E 5 vezes zero, zero. Fernando, o resultado deu zero. Eu vou colocar? Vai, pode deixar. Pode colocar, não tenha medo. Não se preocupe. Agora vamos para o primeiro 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes zero, zero. 2 vezes um, 2. E 2 vezes zero, zero. Agora vamos para o segundo 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes zero, zero. 2 vezes um, 2. E 2 vezes zero, zero. Agora eu somo essa turma. Zero. Um mais 4, 5. 5 mais zero mais 4, 9. Zero mais 2 mais zero, 2. Zero mais 2, 2. E zero é só zero. Aí eu vou contar a quantidade de casas pós-vírgula. Aqui eu tenho duas e aqui eu tenho três. No total, 5. Eu conto os 5 algarismos e ponho a vírgula. Então aqui o resultado é 0,2295. Fernando, e esse zero aí à direita, eu preciso colocar? Só se você quiser. Pronto, carro de som agora está passando lá em Cadmiel. Deus abençoe. Mas e aí, gente? Tranquilo? Belezinha? Show. Facinho, né? Essas coisas aí, tem nem graça pra vocês, né? Pode falar, Laião. Piora, calma que É, piora. Sem graça, Fernando, sem piora graça. não. Laiano, quer dizer alguma coisa, Laiano? Ah, tá certo. Então, pessoal, tá tranquilo, tranquilo. É, a parte de multiplicação é porque se torna sem graça quando eu digo para calma, que pior é outra. Eu digo que é tranquilo para vocês e é suave, porque é muito semelhante ao que vocês já fazem, tá bom? E não é esse calma que piora. É porque os problemas eles demandam que vocês pensem. A parte de fazer conta é muito fácil. Fazer conta é fácil, gente. É a mesma conta que vocês aprenderam já há muito tempo. Pode falar, Emily. Fazer a conta, vamos dizer, é fácil, né? Mas agora saber como fazer na hora do problema, assim, misturam as coisas lá, É complicado. justamente esse é o ponto. É a gente entender a questão da interpretação. O que é mais complexo não é fazer a continha, não é você entender como é que faz uma divisão, uma multiplicação. Isso aí é o mais tranquilo. Se você está com dificuldade nisso, então é uma coisa até ser trabalhada. Porque isso essa dificuldade é potencializada no momento que a gente tem um problema. Aí esse problema aí é o que vai mexer com a cabeça da gente. Eu tenho que pensar em qual conta que eu vou fazer e vou usar naquele momento. Eu não duvido de nenhum de vocês na hora que eu botar é, interpretação é o que pega, Isabela, exatamente. Então, para a gente interpretar questões de matemática, a gente precisa tentar resolver. Não, não é Vou pedir minhas a Lênora. tá alinhado, né? Leitura é importante, mas não adianta, por exemplo, você só ler romance e achar que você vai entender matemática. A leitura é importante para que você tenha o hábito de ler, mas você tem que começar a fazer leituras na área também. Então vamos ler problemas, vamos tentar resolver. Pode falar, Emily. Eu vou ler aquelas receitas, sabe, de comida, de culinária, aqueles manual. Ó, uma coisa que vocês têm e que é legal é internet. Aí você pode pesquisar questões na internet e tentar resolvê-las, porque muitas delas têm a resposta lá. E é nesse momento que você, ao tentar resolver e ver a resolução, você tem que comparar como é que eu estou resolvendo e qual é o jeito certo, o que é que eu estou errando. Para justamente aí você vai aprender, porque você vai entender quais são os gatilhos, né? Os comandos de se resolver uma questão de matemática. E aí, gente, a gente visto a multiplicação, né? Vocês viram que a multiplicação ela é tranquila, né? Com relação tanto na parte de fração quanto na parte de números decimais, né? Nas suas representações.
dos números racionais, a gente entra na divisão, né? Aí você diz assim, Fernando, e a multiplicação se for um número fracionário para um número decimal, o que é que eu faço? Aí você vai precisar transformar ou os dois em fracionário ou os dois em decimal. Fica a seu critério, certo? Como assim? Por exemplo, se eu tiver aqui 0,3 2t vezes menos 2t vezes menos 0,3. Eu quero calcular esse produto. Então, eu só posso fazer isso aqui se os dois forem do mesmo tipo. Não existe uma multiplicação de tipos diferentes de número, tá certo? Eu tenho que transformá-los no mesmo tipo. Por isso que quando a gente vai fazer a multiplicação de um inteiro por um número racional, a gente coloca o denominador 1. Aí a gente viu como pegar e transformar esse cara, por exemplo, para uma fração, e nós vimos também como transformar esse cara para decimal. Só que se eu transformar dois terços para um número decimal, vai dar uma dízima periódica. E aí não é interessante eu trabalhar com a dízima periódica. Então, nesse caso, qual é o recomendado? É pegar o 0,3 e trabalhar como fração. E olha aí a importância da gente saber. Aí eu pego aqui esse cara, menos 2 terços, e aqui eu vou escrever como fração, fração decimal. 3 em cima, uma casa após vírgula, então aqui é 10. Na multiplicação de fração, faz a relação de sinal, menos por menos mais. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 10, 30. Dá para simplificar aqui, né? Por 6 e aqui por 6. Então vai ficar mais um quinto. Resultado. Resultado pronto. Tá achando fácil mesmo ou é sarcasmo? Carol. Que às vezes o cara não acredita, né? Show. Mas é justamente isso, gente. Ó, entenda que vocês não sofrem à toa comigo, não. Né? Ai, Jesus. Vocês não sofrem à toa. Pode dizer, Luiz. Só foi por É um sim, propósito, gente. né, Fernando? Todos vocês, é, vocês, quando vocês saírem das minhas mãos do ensino fundamental, vocês vão chegar no ensino médio e vão dizer, meu Deus, é tão fácil, tá? Vocês vão passar por isso. Por quê? Sim, não. Ou não, né? Vão sim. Vocês vão olhar e dizer, matemática tá mais de boa, porque eu cobro muito de vocês. E eu não vou deixar de cobrar, tá? Eu vou exigir e vou continuar exigindo. Vocês estão me respondendo bem. Aí você diz, Fernando, então eu vou deixar de responder você para você parar de cobrar. Eu vou continuar cobrando, certo? Eu vou continuar cobrando, vocês me respondendo bem ou não. Mas vai ser mais fácil, Vai ser não? mais fácil? Vai ser pior para você. Porque normalmente você vai sentir mais dificuldade, porque você não vai se esforçar. Eu estou puxando aqui, vocês estão se esforçando e vocês estão me respondendo. Eu vou puxar. Se vocês não se esforçarem, eu vou puxar da mesma forma e vocês vão sentir dificuldade. Em algum momento vocês vão ser deixados para trás, certo? Até agora vocês não foram deixados para trás, mas pode ser que esse ano seja um divisor. Vixe, me comoveu, me Como é, comoveu. Luiz? Me comoveu, Não, me mas essa é comoveu. a verdade. Quando vocês saírem, né, do ensino fundamental, depois, depois que vocês saírem daqui, vocês vão ver que o nível da nossa escola aí é bem alto em comparação com outras escolas de nível privado, tá bom? Porque aqui em Santana não tem escola de nível fundamental 2 privado, mas se tivesse, vocês iam ver a diferença, tá certo? E é para ser fácil mesmo, Carol, porque você já tem domínio disso. As coisas ficam fáceis quando a gente domina. Quando você não domina algo, aquilo torna-se difícil, tá certo? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, vamos seguir para a divisão,
Na divisão de racionais, a gente vai dividir em três situações, né? Quando a gente vai trabalhar com frações, com números decimais, e se for uma fração e um número decimal. E a gente vai seguir a mesma coisa. Na divisão entre números racionais que são fracionários, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente fazia de divisão de fração. Deixa eu só beber uma água aqui. E a gente vai conservar a primeira fração e multiplicar pela inversa da segunda. E isso aí já foi. A gente já viu isso ano passado. E nas dos decimais, precisa, viu, Isabela? E nas dos decimais, a gente vai igualar a quantidade de casas decimais e eliminar a vírgula, ou mover essa vírgula para a direita. E na divisão de fração por um número decimal ou decimal por uma fração, a gente vai transformar ou converter as duas ou para fração ou converter todas para decimais e fazer a divisão normal, tá certo? Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Tem que beber água, né, filho? Vocês não estão tomando água em casa, tá ruim o troço. Mas com essas gripes aí. Então vamos lá. Primeira situação, vamos dividir, né, da divisão. Vamos. Sim, hoje vai ter atividadezinha, viu? Hoje vai ter atividadezinha para vocês. A gente vai fechar para. Eu vou passar a atividade e vai passar um pouquinho. Vou passar a atividade que eu já mandei para quem tá pegando as atividades na escola. Pode dizer, Emily. Passe pouca, por favor. Tenha São dó, poucas. piedade. Duas? São poucas. 50. Olha pela cara Tem esse tipo dele. de coisa que se você Cala a fala, ele boca, pode Uhum. Loki. Então, gente. responder sozinha. Olha a cara dele de quem vai poucas ah, questões. Cala a boca, Mas Loki. como eu disse a vocês, vocês não vão precisar copiar as questões, tá, gente? Vocês só vão fazer as Ju, continhas, tá? Eu tô sendo um cara muito legal e generoso. Você, Fernando, você não disse que ia passar a tarefa só quinta-feira, que era pra gente Não, responder na então, chamada? eu vou passar a tarefa, porque amanhã não é a nossa aula. Quinta-feira a gente não tem aula. E amanhã eu já vou começar a corrigir. Perdão. quinta-feira não Minha tem não, aula? vocês não têm aula minha na quinta. Tipo, dava pra você passar, sei lá, sexta-feira e a Não, gente não. entregar pra você Eu já- terça. Assim, gente, só tem aula dele amanhã, vai ser o último e dia da amanhã eu aula já dele na começo a semana. corrigir as atividades. Os vistos, gente, eu dou lá na escola, tá certo? Os vistos eu dou na escola. Vocês só vão fazer, eu começo a corrigir e vocês terminam, tá certo? Pode falar, Emily. Fernando, aí a gente É, manda a foto pra você? manda não, você deixa no seu caderno. Nem como... Não, eu quero a Ai, que foto com negócio você, eu tá com peba. minha memória cheia de foto já de atividade de menino. Não, vocês deixam aí, porque eu sei quais foram as atividades que eu passei. Eu sei quais foram. Se vocês não fizeram aí, A Leonora vai encher é a porque memória do Leila tá com o celular telefone dela. novo. Ela tá com o telefone novo, aí ela quer receber um monte de foto. Não dá certo, não. Ela mostrou o teclado dela ontem, que admitiu É, só falta teclado morrer. gamer rosa. Não Pois é, mano. comente isso não, por favor. As provas só quando a gente retornar, tá, Raul? Não se preocupe com isso, não. Foi eu que escolhi Cadmiel, por isso que é top. Se fosse ela, não ia ser top daquele jeito, não. Gostei, meu amigo, tu é Vamos lá. fera. Na divisão de dois números racionais fracionários, a gente vai usar praticamente a mesma situação que a gente já vem seguindo de frações, certo? Não, esse mês não vai ter prova, não. Eu posso passar uma atividade, em vez de vocês fazerem no caderno, eu posso passar no formulário, tá? Você
Também Obrigado, pode ver Deus. isso aí. Faça isso, Fernando. Brincadeiras podem acontecer, mas vamos ver os planejamentos. É, digamos aí, se a gente tem menos 5 oitavos dividido por mais 3 sétimos, tá certo? Então, fazer divisão de fração, muitas vezes não sei nem o que é isso que ele disse, mas tudo bem. É, a gente fazer divisão de fração às vezes não faz muito sentido, porque eu estou pegando uma fração e dividindo em frações menores. E quantas daquelas frações menores cabem na minha fração original? Isso não faz muito sentido, né? Mas, por exemplo, se eu der ideias para vocês de com dinheiro, talvez vocês entendam o como esse resultado às vezes parece absurdo. Mas se eu dividir, por exemplo, R$ 1 em moedas de 50 centavos, quantas moedas eu preciso? Duas. Você está Duas. vendo? Eu estou dividindo um para 0,5 e está dando 2. Não parece que faz muito sentido esse resultado, mas quando a gente vai pensar de que um inteiro, eu estou dividindo, querendo saber quantas metades ele tem, e ele tem duas metades. Então, na verdade, quando eu pego menos 5 oitavos e divido para mais 7 sétimos, em mais 3 sétimos, eu quero saber quantos 3 sétimos cabem em 5 oitavos. É mais ou menos isso. E essa é uma situação bem sem noção, né? Mas serve para a gente entender algoritmos e respeitar eh, situações, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Qual é o primeiro passo da gente? Primeiramente, relação de sinal sempre, tá, gente? Multiplicação e divisão, relação de sinal sempre. Então, menos por mais, menos. Tá certo? E agora, o que é que a gente faz? Aqui a gente tem a primeira fração e a segunda fração, tá bom? Essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar, vamos escrever a primeira fração, 5 oitavos, e a segunda fração, a gente vai inverter, tá? A gente vai inverter e ao invés de usar o sinal de divisão, a gente vai usar a multiplicação. Como é que eu inverto? Eu vou trocar a posição. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, certo? Só um minuto aqui, gente. Só um minutinho. Aqui para deixar o carro que eu tinha mandado lavar e eu tô aqui na aula, dei um grito por Leno, né? Eu não queria que ficasse na gravação o grito, né? Mas vamos continuar. Então, seguindo aqui, né? Resultado continua negativo, multiplica 5 vezes 7, 35, e 8 vezes 3, 24. Se tiver como simplificar, simplifica. Nesse caso, como não tem, não simplifica. Tá certo? Lênora, ele já foi. Então, basicamente, transforma em Eu só vou sair multiplicação, é daqui a isso? 20 minutos. Certo. Como é, Luiz? Repita, por favor. No caso, Isso. transforma em Só que essa multiplicação, né? multiplicação tem que ser invertida, tá bom? Pergunta aí o valor para eu fazer. Pronto, que eu vou fazer o Pix. Pronto, gente. Agora vou fazer aqui outra, né? É, mais 3 oitavos dividido por menos 6, 6 quartos, tá bom? Mesmo esquema. Conserva primeiro, faz o jogo de sinal, mais por menos, menos. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, tá bom? Aí o inverso de 6 quartos é só trocar a posição, é 4 sextos. Aí a gente multiplica, que dá menos, né? 3 vezes 4, 12. E 8 vezes 6.
dá 48, né? Só que dessa vez, 12 e 48, eles podem ser simplificados, né? Para simplificar aqui de forma mais rápida, dá para simplificar aqui por 12 logo. Então vai dar menos um quarto. Então o resultado aqui é menos um quarto. Ok? Tranquilo para vocês? Vocês são top. Vamos aqui. Aí, gente, vem aquelas propriedades, né, que a gente já conversou em alguns momentos sobre as operações. Tanto com números naturais, quanto com números inteiros, quanto com números racionais, elas também são válidas, né? A gente tem a propriedade comutativa, ou seja, a comutativa, ela vale tanto para adição algébrica quanto para multiplicação. A ordem das parcelas não alteram a soma, nem a ordem dos fatores alteram o produto, né? A gente tem a propriedade associativa, né? Que se você trocar a posição associando os resultados na adição ou na multiplicação, você não vai ter alteração no resultado. Mas isso, né, não, não é nosso objeto de estudo, né, por aqui, por enquanto. O elemento neutro na adição é o nosso zero e na multiplicação é o um, né? Eles continuam sendo os mesmos caras. Se você adicionar zero a qualquer número racional, continua sendo o mesmo número racional. E se você adicionar, multiplicar por um qualquer número racional, vai dar o mesmo número racional, né? E a gente tem a distributiva, né, que essa propriedade distributiva eu vou utilizar mais para frente, então vou deixar ela aqui mais para a gente brincar lá na frente. Tudo tranquilo até agora? Tá muito cansativo para vocês? Sim. Já são 40 minutos de aula, tá cansativo? Dá para a gente continuar? Não, Quem aí tá assistindo dá. a aula deitado aí? Deitado numa rede ou na cama? É, Eu. ah, Sentado numa cadeira, riqueza. Fernando. Nossa, eu também. Ai, Fernando, só isso, porque, tipo, se fosse na sala, a gente ia assistir o quê? Era É 1h40, 1 hora e meia? né? Não sei. 1h40. Pronto. Fernando, meus horários vagos, eu já até dei uma voltinha. Emily tá mostrando o quarto dela. Como é, Luiz? Você disse o quê? No meu Pegar um horário vago de rolezinho. Joana, eu fui dar uma voltinha. Após o No horário horário vago de Joana, eu Laiane fui tá de fazendo a também. parte. No horário vago de Joana, eu tava Show de bola, procurando então. divertidamente. Então vamos lá, gente. Para fechar, né, o nosso conteúdo dessa semana, a gente vai falar sobre potenciação e é legal porque a gente já viu, né, potência. Então a gente só vai aplicar. Que divertido, né? A gente vê adição, subtração, as quatro operações básicas, vê potenciação e vê radiciação. A gente viu isso com números naturais, a gente vê isso com números inteiros e a gente vê isso com números racionais. Então, tudo que a gente está fazendo durante esse ensino fundamental é entender como se faz a operação com todo tipo de número e quais são as restrições para eles, certo? Então, e isso vai tornando fácil no momento que você entende e compreende como é que se faz isso. Por isso que Carol fez. Tá fácil, tá fácil. Eu até perguntei, isso não é, né, não é sarcasmo, não? Mas é porque, de fato, já deve estar, né, ficando bem amarrado na cabeça dela como é que se faz essas operações. Isso é muito interessante para a gente, né? Pelo menos para mim, como professor, vai facilitar muito o meu trabalho futuramente, se vocês entenderem isso. Então, a potenciação de números racionais, ela não difere em nada dos números inteiros. A definição é a mesma. Opa, peraí. Pensei que eu estava com marca-texto. Então, a definição de potência é a mesma, ou seja, a potência nada mais é do que um produto, uma multiplicação, onde todos os fatores são iguais, né? E aí a gente escreve, né, usa de notação um certo número elevado a outro número, não é isso?
onde esse cara aqui repete na multiplicação o número que está indicado no expoente. A gente tem uma base e um expoente. O que vai mudar aqui para a gente é que o nosso expoente ele vai ser um expoente natural e a nossa base vai ser um número racional. Só isso, né? Quem está indo para o cursinho lá, preparatório para o IFRN, já viu que a gente consegue fazer potências de expoente quando o número é racional, quando é fração, quando o número é negativo. Os números negativos a gente vai ver, mas não agora. Mas nós vamos ver, tá? Aí eu coloquei aqui expoente positivo porque nós vamos ver os expoentes negativos. Expoente um e expoente zero, que são as próprias definições que a gente tem, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, adicionar uma página para a gente fazer conta, né? Então, qual é a definição de... Você quer participar, Luiz? Pode sim, filho. Pode sim. Aí você define se qual horário você quer ir, é só ir. Só que a partir dessa semana, né, vai ser lá no Oswagro as aulas, à noite de 7 às 9 nas terças-feiras, e à tarde de 1 às 3 lá também no Oswagro, certo? Na quarta-feira. Pode dizer, Emily. Aí, pra ir, tem que avisar pra Pode ir, vocês ou pode pode chegar? ir. Tem que coisar. Mas aonde você pode Tá ir, bom. cara? Você que não entrou lá no grupo, né? Depois que fez a inscrição. Gente, eu acabei esquecendo de fazer a divisão com números decimais, né? Eu já ia para potência, ó. Eu tava achando estranho aqui, eu achava que tinha esquecido alguma coisa. Tava achando rápido demais. A potência eu vou deixar para amanhã, aí o exercício eu passo amanhã, tá certo? Vocês vão salvar do exercício. Então, como é que eu faço a divisão de decimais? Como é que a gente faz a divisão de decimais? A divisão de decimais tinha assim, no final do formulário, quando você respondia, tinha o link do grupo para você entrar no grupo, tá certo? Mas enfim, você querendo ir, é só ir no horário lá, tá bom? É, vamos lá. De decimais, o que que a gente tem aqui? Digamos que eu quero dividir mais 6,25 por menos 0,25, tá bom? Quero dividir isso aqui. Como é que eu faço essa divisão? Primeira coisa, como todos os outros, né? Fazer a relação de sinal. Mais por menos, menos. Então, gente, o que é que eu quero saber? O que é que eu quero saber? Eu quero saber quantos 0,25 cabem no 6,25. Então, às vezes pode dar um número inteiro, certo? Pode dar um número maior do que esses dois caras. Não se preocupem com isso, tá bom? Então, como é que a gente vai armar essa continha, Fernando? A gente vai colocar do mesmo jeito que a gente arma com números naturais. Certo, mas como é que eu vou dividir? Primeira coisa, igual a quantidade de casas decimais. O 6,25 e o 0,25, você tem que igualar. Fernando, como assim igualar? Se uma tiver mais casas decimais do que a outra, vocês vão completar com zeros. Se um tiver duas e a outra só tiver uma, complete com zero, aqui tem uma, para que as duas fiquem com duas. Pode dizer, Luiz. Pra mim que a gente A já tinha gente visto isso no fez sexto ano. isso, Alice, 13. A gente fez só de decimal com inteiro. A gente não fez com decimal decimal. Talvez, não, na verdade sim, a gente viu sim, bem semelhante. A gente viu sim. E aí facilita mais ainda a minha vida. Então, como é que a gente vai fazer? Igualou as casas decimais? Deixa eu ajeitar aqui a borracha. A gente vai apagar a vírgula. E vamos dividir como se fossem números inteiros. Então aqui vai ficar 625 e o outro vai ficar só 25. Então vou até melhorar aqui a situação.
E vou fazer a divisão normal. Puxo 60, que vai dar. Não dá 13 não, né? Vai dar 25, eu acho. Aqui dá 2, que dá 50, que dá sobra 12. Baixa o 5, dá 5, que dá 125, zero. Então o resultado é menos 25, certo? Não dá 13 não, vai dar 25. Ou eu fiz a conta errada? Eu acho que não. Iguala a quantidade de casas decimais, depois elimina a vírgula e faz a divisão normalmente. Tá certo? Tranquilo? Tô cansadão já. Deixa eu fazer aqui outro exemplo. 1,44 dividido por menos 1,2, certo? Esse aqui eu vou ter que colocar alguma coisa. Primeira coisa, faz a relação de sinal. Menos por menos, mais. E agora? O que que a gente vai fazer? Colocar 1,44 e dividir por 1,2, certo? E aí, o que que a gente vai fazer? Igualar a, as casas decimais. 1,44 tem duas casas decimais e 1,2 só tem uma. Então, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou completar esse 1,2 para que tenha duas casas decimais. Aí agora, depois que tem isso, eu vou apagar a minha vírgula. Pode falar, Luiz. Tem que você voltar e que a internet caiu de Não, mas todo eu não mundo e fiz não deu nada, pra não. ver. Eu só. A outra E a outra divisão, mas eu divisão? já tinha terminado. Hum, e não Foi deu a pra que ver, a caiu internet quando eu tava caiu. fazendo a de cima. Caiu para todo mundo, parece que deu um erro nos servidores do Eu acho Google que não caiu Meet. para todo mundo, não. Só foi umas três pessoas. Mas No meu ficou de boa, não tá aconteceu nada. gravado, Então deve ser algum certo? errinho na Vamos internet aqui. a operadora. Calma, Fernando, minha gente. Tá internet tudo caiu. gravado. Fique de boa. Vamos seguir aqui, certo? Vamos aqui, ó. Mesma coisa. Começando aqui. Primeiro faz o jogo de sinal. Menos por menos, mais. Depois, 1,44 dividido por 1,2. Como 1,2, eu vou apagar aqui e fazer novamente, certo? 1,44 dividido por 1,2, certo? Aí, como 1,2 tem apenas uma casa decimal e 1,44 tem duas casas decimais, eu vou precisar complementar essa do 1,4 dessa do 1,2. Eu vou complementar como? Só acrescentando zeros. Se eu não, não tiver, se ela tivesse a mesma quantidade da outra, eu não precisava complementar. Eu já, como nessa daqui, eu só precisava eliminar a vírgula e já podia fazer a divisão. Agora, o que é que eu vou fazer? Elimina a vírgula depois que eu complemento. Aí eu continuo a minha divisão. Aqui dá 1, né? 1 vezes 120 dá 120. 144 menos 120 dá 24. Coloco o zero, ponho a vírgula, que dá 2. Isso, exatamente, Raul. Então aqui dá 240, sobra zero. Então o resultado aqui é 1,2. Belezinha? O pessoal que tinha caído e levantaram a internet aí, eu acho que já deu para se ligar como é que é o negocinho. Mas vocês vão ter a oportunidade, né, de rever a aula e rever esse, esse momento, né, desses 2 minutos que vocês passaram fora, tá bom? O pessoal tava preocupado, o pessoal tá saindo, ainda falta 8 minutos. Gente,
Muito obrigado. Olha, tá vendo? Eu vou liberar vocês mais cedo. Olha isso. Diga, Fátima. É Fernando. É, É porque você é divo, Fernando. quase Não, isso. professor, não, prefeito. É Fernando, verdade, Luísa, é verdade. meu sonho é Tu você consegue expulsar alguém expulsar da chamada, tudinho. Fernando. Como é, Fátima? Comigo, tá? Tá certo, tá Vitória certo. tá Tem que fazer a assistindo chamada, comigo. né? Eu ia esquecendo, ia botar falta em vocês tudinho, ó. Vamos lá. Não confio mais em Fernando, Vamos não. ver. Quem é que não tá aqui? Eu vou só botar os faltosos, né? Só Eu acho faltou que Luísa. tá é Luísa. Luiz e Maísa. Luísa tá aqui? Luísa tá aí. Luísa tá. Luísa Luísa tá Então, tá na então, aqui. aula. Letícia, tá? Letícia. Com Letícia, tá não. Letícia não, Letícia tio. e Maísa, né? Mas. Alisson, Alan estão aí. Eu vi Alisson. Não lembro de ter visto. Deixa eu ver. Alan também Tá, tá. tá. Vi aqui agora. É, a Yeshua também tava, que eu vi. Eu acho Não, então só elas mesmas, né? Ana Letícia e Pedro tá e mais. Tá alguém porque a Como é? chamada também não? Tipo, a A chamada não conta com chamada? você também não? Que chamada? Sim, aqui no Google Meet não Só que conta com tem você a dois. Eu tô tela? usando duas telas. Então tem 24 pessoas. Oi? Exatamente, aí tá dizendo. Tem. Aqui eu tô Pera, contando tem 24? 24 na chamada. Então tem 22. Vocês são 25, é? Fernando, tem 20, Luiz tem faltou? 23, é porque as Fátima. gêmeas são. As gêmeas são juntas. E Letícia, mas não Pronto, então tá na aula, fechou. então tá Só certo. elas duas. É mais fácil. Pronto, gente. Eu ia liberar vocês 5 minutos mais cedo, mas desse jeito foram só dois. Obrigado pela participação. Até amanhã. Amanhã a gente vê a parte de potência e encerra. Até mais, gente. Eu até amanhã. Fernando, tem Tchau, que gente. tem que Vou sim, responder o vou mandar o formulário lá formulário. no grupo, tá certo? Ah, Tchau, X. Já Não, se tem já lá, não é que mandaram, aquele não? se já mandaram, é o Por ele mesmo é antigo. formulário. Eu vou mandar de Você novo, que para mandou. não ter problema, tá certo? Valeu, gente. Fernando é Tchau, um tchau. divo.